Olá pessoal, bom, eu vou comentar um pouco com vocês aqui sobre o uso de matriz no Python. Na verdade eu vou fazer isso em dois momentos. Primeiro eu vou explicar a implementação de matriz, né, de uma maneira como ela foi feita originalmente no Python, e na sequência, em outra aula, né, eu vou falar sobre o uso de uma biblioteca chamada Pandas, tá? Que se aproxima muito mais daquilo que a gente viu no que a gente viu em Portugal. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, é importante vocês saberem que a matriz no Python, na verdade, ela não existe. A matriz, como a gente viu, né, que é uma estrutura de dados bilinear e tal, ela não existe exatamente daquela forma. Como que o pessoal optou pela implementação no Python, digamos assim, original, tá? Lembra que eu já comentei com vocês, né, que os vetores, na verdade, são tratados como lista no Python. A gente viu várias facilidades e eu já alertei a vocês que se a gente for trabalhar com um volume de dados muito grande, essa implementação do Python original, sem usar bibliotecas específicas, como o exemplo do Pandas, ela se torna bastante lenta, né? Então, quando vocês forem trabalhar com um volume de dados bem grande, fiquem atentos a isso daí. Para a matriz é a mesma coisa. E aí o detalhe é que vocês têm que enxergar a matriz, apesar da gente poder usar os índices, né, de linhas e colunas, como a gente viu, exatamente o modo de usar é exatamente como a gente viu lá no Portugal. Mas é importante que vocês tenham em mente que na realidade, né, por trás lá da implementação, o Python ele entende que na verdade ele está manipulando uma lista contendo listas. Então vamos lá para o código que aí vocês vão perceber isso de uma maneira mais clara, né? Então, vocês estão olhando meu código aí. Aqui eu vou colocar um primeiro exemplo que é se eu declarar uma variável chamada lista, né? A gente pode fazer isso aqui, né? Eu crio uma lista. Isso aqui são algumas vantagens que a gente tem. Então, só fazendo uma revisão rápida aqui para a gente poder entender isso de uma maneira bem clara. E aqui, se eu rodar Python exemplo, olha lá, a gente imprimiu uma lista. E aqui eu tenho algumas vantagens, né? Por exemplo, vantagens pelo fato do modo como o Python implementa. Se eu quiser concatenar novos elementos nessa lista, basta eu fazer dessa forma aqui, né? Criei uma lista aqui, né? Contendo 10, 11, 12 e estou concatenando, usando o sinal de mais, em lista, né? E estou guardando essa nova configuração na própria lista. Então a gente sabe que o resultado disso vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Vamos verificar. Olha lá. Então a gente tem essas facilidades por trabalhar com lista. Então, o que eu quero que vocês percebam? Né? Isso aqui é trabalhando com lista, né? Um paralelo como se fosse um vetor. Agora vamos pensar na perspectiva de matriz. Então, como eu falei com vocês, matriz ela é uma lista de listas na realidade. Então, ó, eu posso fazer assim. Olha lá, percebam que o primeiro elemento da minha lista matriz, na verdade, é uma lista interna aqui contendo 1, 2, 3. Ó, vírgula, mais uma lista eu vou criar aqui, 4, 5, 6. E mais uma lista que vai ter o 7, 8, 9. Então, com essa configuração, vocês vão perceber que essa minha variável chamada matriz, ela tem, na verdade, ela é uma lista que contém 3 listas internamente. Tá? Então, daí a gente vai notar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Olha como ele imprime para a gente. Né? Um vetorzinho aqui contendo 1, 2, 3, vírgula, mais um vetorzinho contendo 4, 5, 6, mais um vetorzinho contendo 7, 8, 9. Tanto é que se eu fosse implementar um laço aqui, ó, então linha vai receber cada um desses vetores. Então, print linha, olha só. Vou apagar isso aqui para não poluir demais a impressão. Então, lá, ó, ele imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Se eu quisesse ainda fazer mais um laço aqui, ó, for coluna em
ele vai receber cada um, né? Para cada linha, eu vou assumir cada valor daquele meu vetor ali. O 1, o 2, o 3, o 4. Quer ver? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, claro, né, como eu comentei, aqui eu só fiz uma impressão só para mostrar que a estrutura está montada, mas se a gente quiser fazer uma impressão de uma posição específica, como por exemplo, aqui vale a mesma regra de indexação, ou seja, o 1 ele está na linha 1, linha 0, coluna 0, né? O 2 ele vai estar na linha 0, coluna 1, né? E assim segue. Essa turminha aqui vai estar na linha 1, aí respectivamente o 4 na coluna 0, 5 na coluna 1, 6 na coluna 2. Então, por exemplo, se eu estou mandando aqui, né, imprimir a posição linha 1, coluna 1, então é o 5 que deve ser impresso. Vamos conferir? Olha lá, o 5 que vai ser impresso, né? Então, dessa maneira aqui, né, eu estou declarando uma matriz e os elementos que compõem essa matriz de uma vez só. Aí vocês provavelmente vão perguntar, beleza, Everton, mas e como é que eu declaro, por exemplo, uma matriz 5 por 5, né, ou qualquer outra configuração? Bom, lembra que a gente trata aqui as nossas matrizes como listas de listas? A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Bom, primeiro tem uma funcionalidade, né, que eu acho que eu esqueci de mencionar para vocês. Eu posso colocar na manipulação de listas, eu posso fazer um negócio como isso daqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou declarando uma lista onde eu multiplico por 5 0 elementos. Né? O valor 0 ele vai ocorrer 5 vezes. Isso aqui ele gera para mim uma lista automaticamente contendo 5 elementos deste. Então, na verdade, é um vetor contendo 5 zeros. Né? Se eu fizesse com 1, 5 uns. Olha só. Olha lá. Ele gera automaticamente. Então, se eu quero gerar uma matriz, por exemplo, 5 por 5, o que eu posso fazer? Eu posso declarar primeiro uma matriz vazia, como eu acabei de fazer aqui. E na sequência, eu faço isso aqui. Ó. Eu adiciono, lembra do comando append? Eu adiciono nessa minha matriz uma lista com a quantidade de elementos que eu quero. Então, se eu quero 5 por 5, eu vou fazer isso aqui. Primeiro eu vou fazer da maneira manual, só para a gente visualizar. Olha lá, ele me mostra uma lista inteira contendo 1, 2, 3, 4, 5 listas, né, de 5 elementos, tá bom? E aí, por exemplo, se eu alterar algum elemento dessa estrutura, eu vou acessar, por exemplo, aqui, ó, linha 0, elemento na posição 4, ou seja, esse último zero da primeira linha, eu vou colocar ele com o valor 1. Vou fazer a diagonal inversa aqui, dá, ó. 1, 3, recebeu 1, matriz, linha 2, 2, recebeu 1, matriz 1, opa, 3, coluna 1 e finalmente matriz linha 4, primeira coluna. Né? Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, vocês vão perceber que eu preenchi com uns, olha lá, na primeira linha a última coluna, penúltima na segunda e assim sucessivamente. Né? Se a gente quiser imprimir de uma maneira que fique em formato de matriz, né? Claro, eu posso fazer a impressão da linha 0, aqui eu estou fazendo manualmente, né? Da linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então, olha lá, ele imprime em formato de matriz. Se eu quiser fazer isso usando um laço, a gente já fiz para vocês um exemplo, eu poderia fazer assim, linha em matriz. Aqui aí eu só preciso escrever linha, porque linha está assumindo o valor. Né? Para eu poder manter esse padrão de matriz e o índice da linha, eu precisaria usar o range para poder percorrer o índice. Né?
Então, lá, funciona do mesmo jeito. Então, quando a gente precisar declarar uma matriz, né, no Python, a gente vai acabar tendo que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, por exemplo, se eu quero uma matriz 5 por 5, a gente pode, por exemplo, escrever uma função, né, que aloca uma matriz para a gente, e aí a gente faz, por exemplo, vou fazer aqui só um pedaço, deixo para vocês exercitarem. Então, matriz append 5. Aqui eu estou colocando o valor, aqui é só para mostrar como é que eu iria automatizar, né, a declaração de uma matriz. Então, lá, declarar uma matriz 5 por 5. Claro que aqui a gente pode fazer tamanho recebe 5, e aí aqui eu poderia usar tamanho ao invés de colocar estaticamente. Isso aqui seria, por exemplo, um parâmetro de uma função. Lembra que em Python tudo é alocação dinâmica, então, portanto, eu posso fazer isso, né? Diferente daquele alerta que eu havia feito para vocês nas aulas de Portugal, né? Mais tarde, em outras linguagens, a gente vai ver que isso aqui não pode, né? Mas a gente não pode com alocação estática, né? Que eu estou querendo dizer. Quando a gente precisa declarar uma matriz logo de início e declarar ela com seu tamanho específico. Aqui não, aqui nós estamos declarando ela em tempo de execução e dizendo que quer alocar uma matriz. Na verdade, a gente, como eu disse para vocês, nós estamos criando uma lista de listas, né? E aí é por isso que a gente pode fazer a manipulação dessa forma, tá bom? Acho que deu isso aí dá para tratar problemas pequenos, né, que tem baixo volume de dados, tá bom? E enfim, isso resolve problemas mais simples. Na sequência eu vou preparar para vocês uma aula ensinando um pouquinho da Pandas, né, para que vocês tenham noção de como manipulá-la, né, como usar essa biblioteca. E aí sim, ela é uma biblioteca específica para manipulação de grandes volumes de dados, seja usando a estrutura vetor, seja usando a estrutura matriz, tá bom? A gente se vê na próxima, pessoal. Até lá!